Oi, pessoal, eu sou a Thay, aqui do Tênis Triumph, e hoje a gente vai fazer um geralzão aí sobre o segundo Grand Slam do ano, o Grand Slam da grama, o Wimbledon 2025. Não esquece que lá no TikTok eu faço bem mais vídeos, né? Todo dia tem um vídeo de um assunto diferente, e de Wimbledon não vai ser diferente, tem todos os vídeos lá separadinho por assunto, é uma cobertura bem legal, mas aqui a gente vai fazer um punhadão de tudo que aconteceu nessa edição de Wimbledon, né, que eu resolvi chamar a edição da zebra. Por quê, né? Porque eu acho que eu nunca vi um Grand Slam, pelo menos não tão recentemente, com tantas eliminações importantes, vamos dizer assim, né, logo na primeira rodada. A gente teve muito tenista top, muito tenista inesperado saindo logo de cara, né, começando aí pelo WTA. A Pegula tinha acabado de ganhar a Bad Homburg, que é o WTA 500, né, que precede o Wimbledon, e ela foi eliminada no primeiro jogo dela em Wimbledon. Então, é aquela coisa, né, acaba de ganhar um torneio menor antes e no Grand Slam sai logo. A gente teve eliminação da Kostiuk, eliminação da Badosa, Zeng, Eala, que mandou super bem em Eastbourne, no torneio anterior também. Mas não tinha muito o que fazer, né? Porque ela pegou aí Krejcikova, né? Que é uma ex-campeã de Wimbledon, foi campeã ano passado, então não tinha muito como a Reala passar aí, né? Foi, infelizmente, um jogo de estreia um pouco de azar aí para ela, né? Mas com certeza a eliminação mais chocante aí na primeira rodada foi Coco Gauff, tinha acabado de ganhar Roland Garros contra o número 1 do mundo. Tínhamos grandes expectativas para ela no próximo Grand Slam que ela ia jogar. E ela foi eliminada assim, nem foi um jogo acirrado, difícil, foi uma tenista de ranking bem mais baixo, ela é a segunda do mundo, né, a Coco. Então foi chocante, inesperado totalmente. Uma zebra mesmo, pode-se dizer, né? Eu acho que o que mais impactou aí foi no feminino. Na rodada seguinte, a gente perdeu as ex-campeãs, né? A gente perdeu Vondrousova, que, né? Quem que tinha esperança para Vondrousova, né? Para mim, ela ganhou o Wimbledon bem sem querer ali, e foi o que ela vai ser a contribuição dela para o tênis. Mas perdemos a Krejcikova, né? Não achava que ela ganharia novamente o Wimbledon, mas achei que ela teria um desempenho um pouco melhor no torneio. E o mais chocante, nós perdemos a Pauline. Ela foi vice-campeã, né, ano passado, e na edição de 2024, e isso prejudicou bastante ela, porque ela caiu bastante, aí ela foi para nono no ranking agora após o Wimbledon, e a gente tinha expectativa para ela, porque ela foi muito bem ano passado e ela tem ido muito bem nos últimos torneios. Então, ninguém achava que ela ia ter essa zebra assim de sair logo de cara, né? No masculino, a gente também teve zebra. Quem saiu ali logo no começo, o então segundo do mundo, Zverev, né? Seguido também Tsitsipas, que recebeu os comentários do treinador dele, falando que ele é o tenista mais despreparado que ele já viu na vida. E faz sentido, né? O Tsitsipas está numa situação muito complicada. Medvedev também saiu logo de cara, Rune saiu de cara, Musetti. Então, assim, bem complicado também para os meninos, bem inesperado. Mas a gente teve também muitos momentos inesperados para o bom. A Emma Raducanu fez uma campanha muito legal. Eu acho que foi muito importante para ela ter retomado o tênis dela em Wimbledon, que é a casa dela, né? Ela é britânica. Então, ela ter jogado ali no palco principal, ter a torcida do lado dela e ter mostrado finalmente um bom tênis logo em Wimbledon, eu achei muito bom. E foi um duelo de números uns, né? Porque ela é número 1 britânica e ela jogou contra a Sabalenka, número 1 do mundo, e foi eliminada pela Sabalenka. Então, assim, quando você é eliminada pela Sabalenka, não quer dizer que você jogou mal, né? Então, a campanha dela, para mim, foi fenomenal em Wimbledon. E também, né, a campanha do Djoko, eu acreditava muito que o Djoko iria para uma final. Eu acho que se ele não tivesse pegado o Sinner, ele iria. Seria muito legal ver o Djoko numa final, porque eu não sei quanto mais tempo ele tem no tênis e quantos mais grandes slams ele também vai jogar. Mas a gente não viu isso, né? E o jogo contra o Sinner também foi muito calmo, né? Não foi nada demais aí. Foi bem fácil para o Sinner passar por cima dele. E a gente teve a revanche, né, no masculino de Roland Garros. O Sinner sofreu muito em Roland Garros, a perda dele para o Alcaraz. Ele teve muitos match points. Ele
chorou muito, né? Eu imagino o preparo psicológico que ele teve para jogar essa final e para jogar o Wimbledon, né? Para o tenista é muito importante o mental, e nesse caso até o próprio Sinner falou, o mais importante ali não era jogar tênis, né? Era o mental. Para ele ter a cabeça para jogar de novo com o Carlitos na final e não ocorrer o que ocorreu, né? Não perder outro Grand Slam, deve ter sido um trabalho muito intenso, e o Sinner conseguiu a revanche dele contra o Carlitos. O Carlitos é bicampeão de Wimbledon, não conseguiu o tricampeonato dele porque o Sinner entrou no meio ali, e o Sinner agora tem o Wimbledon, o US Open e Australian Open, né? Só falta o Roland Garros, que ele perdeu tristemente para o Carlitos, né? Então vamos ver como é que a cabeça do Sinner vai funcionar de agora em diante. E no feminino a gente teve uma grande surpresa. Foi uma série de grandes surpresas. Eu vou começar pela eliminação da Sabalenka. A Anisimova tirou ela. A Anisimova é uma grande jogadora. Eu acho que quando ela tá bem, ela joga muito bem, né? Ela foi, né, aquela garota prodígio que se esperava muito e acabamos não tendo muito dela. Mas ela é uma das poucas jogadoras que, ao meu ver, consegue bater a bola da Sabalenka. E ela destruiu a número 1, né? Eliminou ela na semi e conseguiu seu lugar na final. Mas a final foi devastadora, né? A Iga entrou para fazer 6-0, 6-0. Uma final de Wimbledon, de um Grand Slam, o preço que deve ser, né? Ter um jogo 6-0, 6-0 deve ser horrível tá lá, né? Tanto para jogadoras quanto para a plateia, a gente de casa foi super anticlimático, né? Mas, por outro lado, a gente teve a Iga retomando. É um jogo de Iga. A Iga é 6-0, 6-0. Uma final com a Iga é isso. Mas, como a Iga tem passado por um momento turbulento na carreira, foi chocante ver ela, além de levar um Grand Slam nesse momento, fazer com 6-0, 6-0. Eu estou extremamente feliz quando eu vi que a Iga estava avançando do nada, né? Começou a avançar. Eu falei, meu Deus, e se a Iga ganhar? Ela não ganha nada há um ano, ela tá nessa dificuldade de jogar tênis, nesse momento muito ruim da carreira. Se ela voltar já com Grand Slam, eu não sei quando foi que começou isso, né? Da gente acreditar na Iga, né? Mas que bom que ela deixou para voltar a ser a Iga bem no Wimbledon. Então foi muito interessante, muito legal de ver ela levar. Foi muito bom ver ela voltar para o topo do ranking. Ela está em número 3 agora. Eu acredito que ela vira número 2. E é onde ela merece estar. Ela não é uma jogadora para estar lá embaixo. Ela mereceu levar esse Wimbledon para voltar com tudo. Eu espero que agora resolva o problema dela, resolva a cabeça dela, o mental dela, para se manter lá, porque é o lugar que ela merece. Eu estou muito feliz que isso aconteceu, apesar da final anticlimática aí, né? Falando um pouco dos brasileiros também, a Bia foi uma decepção muito grande, porque ela jogou muito bem Bad Homburg, que é um WTA só de tenistas tops, né, de tenistas muito boas, e ela ganhou e perdeu de tenistas muito boas, então ela elevou muito o tênis dela, mas ela acabou perdendo lá de uma jogadora, assim, cento e pouco do ranking, né, então, quando chegou em Wimbledon e a gente achou que ela teria uma performance tão boa quanto o último torneio dela, ela deixou a desejar demais, e deu de Bia e perdeu para tenistas, né, super inferiores a ela. Então foi uma grande zebra, uma grande decepção com a Bia. Eu diria que foi também um pouco uma decepção com o João, porque eu realmente acreditava que ele ia um pouco mais, sabe? Não, obviamente, assim, o Jair jogou demais, o Jair, quando ele quer jogar, ele joga muito. Ele ficou um tempo fora aí devido à lesão, mas ele é um super jogador, né? Ele fez 1 milhão de aces, então não tinha o que fazer. Mas, assim, a situação do João, eu acho que até vocês poderiam ver meu vídeo no TikTok específico disso, porque eu acho que ele teria que ter avançado um pouquinho mais lá em Wimbledon, ele teria que ter ido um pouquinho melhor nos torneios anteriores, principalmente os 250. Eu acho que o João ele tem que parar de ser promessa e começar a ser, né, vencedor. Eu sei que assim é muita pressão em cima dele, é ser muito duro em cima dele, mas ele ainda é promessa, né? Ele precisa começar a ganhar uns títulos
para fortalecer essa imagem dele, para ele realmente, né, ser o próximo tenista brasileiro que traz títulos pra gente, né? Eu acho que o Wimbledon eu esperava muito mais dele, mas eu esperava mais ainda nos torneios anteriores ao Wimbledon, né? Os torneios menores aí entre os grandes slams. Eu queria falar um pouquinho aí também sobre os looks, porque o Wimbledon é o meu favorito em termos das roupas, porque eu amo a regra do branco. Eu gosto de tenista que joga de branco, não adianta. E eu sei que pode parecer, né, muito sem graça sempre a roupa branca, não tem muito o que inovar, mas algumas marcas conseguiram inovar sim. Lógico que a gente tem aí uma Lacoste, uma On, bem padrão, branco e o logo mesmo, mas eu preciso exaltar aqui a Adidas. Eu acho que todo mundo está falando sobre os looks da Adidas, que normalmente ninguém dá nada para Adidas e eles vieram e fizeram o look mais bonito do mundo justamente para o Wimbledon, né? Os detalhes, né, na camiseta do masculino, os detalhes em verde, né, tanto no feminino como no masculino, o vestidinho, assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, exala o Wimbledon, exala a elegância, né, e eu também gostei bastante do da Nike, porque eu gosto muito do logo, da quadrinha colorido, que já foi utilizado antes, lá por 2021, acredito, e eu fiquei muito feliz que eles voltaram com esse logo, então acho que ficou bem bonita a roupa inteira branca, aquele loguinho coloridinho, né? O que a gente tem que chamar atenção também, que a gente não conseguiu ver direito, foi a roupa da Coco Gauff. Como ela só jogou um jogo em Wimbledon, ela não aproveitou aquela roupinha para ela, mas foi feita, né, especialmente para ela aí pela New Balance, meio de rendinha, assim, ficou muito elegante, muito bonito, combina super, né, com um evento ser super clássico, né, e achei que ficou assim, como se ela estivesse indo, né, para uma grande festa, que o Wimbledon é meio que isso, né? Além de ser um torneio de tênis, ele é um evento real, que a realeza vai e frequenta, que muitos artistas e jogadores frequentam, e todo mundo vai muito arrumado, você tem um dress code, né, para você ir de terno, tal, a princesa tá lá para entregar a taça, então, assim, essa elegância de Wimbledon, eu espero que nunca se perca. Teve outras questões também que eu acho que o Wimbledon mandou muito bem. Teve um árbitro que foi suspenso, né, porque ele não, a marcação eletrônica não estava funcionando, né, num pedaço da quadra, e ele fez uma marcação, né, errada lá, ele teve que agir no momento, e o Wimbledon depois optou por suspender ele para garantir a integridade do jogo. Não culpou ele, né, de fazer uma escolha errada, mas o Wimbledon preza tanto pela tradição, preza tanto pelo tênis e pelo seu torneio em si, né, pela imagem do seu torneio, que eles não poderiam deixar passar um escândalo. Como foi em muitos outros torneios e muitos outros grandes lãs, que talvez marcações erradas afetaram tanto o resultado de um jogo, o Wimbledon não pode deixar isso acontecer. Então, eu acho que a gente teve aí vencedores um pouco esperados, né? A gente teve jogadores tops vencendo. O Wimbledon, no feminino, normalmente tem umas tenistas um pouco inesperadas ganhando. Esse ano eu acho que foi um pouco uma mistura de sentimentos, porque a Iga não era esperada para ganhar, porque ela tá numa temporada horrível. Só que ela é uma tenista top, ela é a Iga. Então, assim, uma tenista top ganhou o Wimbledon, mas não era esperado que a Iga ganhasse. Eu acho que ficou um pouco essa sensação, sabe? Mas o masculino eu acho que era isso. Eu acho que era uma final Sinner e Alcaraz de qualquer jeito, talvez o Djoko, mas as próximas finais que a gente vai ver com certeza é Sinner e Alcaraz. Agora é o momento deles, é o Big Two. Então, o Wimbledon foi um pouco padrão nesse sentido de vencedores, não tanto em relação às primeiras rodadas, que a gente perdeu bastante gente aí. Mas, de maneira geral, isso que aconteceu nesse Grande Slam da Grama, nesse ano, tivemos aí coisas mais específicas, né, mais acontecimentos pontuais aí, mas vocês podem me seguir lá no TikTok, ver uns vídeos aí mais aprofundados, e a gente fala de mais eventos, né, mais torneios aí importantes aqui no YouTube também para focar melhor na discussão. Até mais, galera!